Bem-vinda, bem-vindo! No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher, segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração que obedece. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Assistir as minhas filhas crescerem e tornarem-se mulheres responsáveis tem sido um constante prazer para mim como mãe. Agora que elas se tornaram adultas e aventuraram-se por conta própria, espero e oro para que eu lhes tenha dado fundamentos suficientes para construir as suas vidas. Os fundamentos da fé, os fundamentos para serem donas de casa e as noções básicas de cozinha. Uma noite, entretanto, não tive tanta certeza de ter conseguido isso. Durante vários anos, Catherine desfrutou da diversão e companheirismo de dividir um apartamento com várias jovens de nossa igreja. Parte da aventura era cozinhar para todo o grupo nas noites em que era escalada para isso. Mas, quando ela começou a namorar o Paul, os dois passavam muito tempo durante as noites em nossa casa, pendurados em mim e em Jean. Numa dessas noites, Catherine decidiu desenterrar uma velha receita, favorita da família há um longo tempo, e assar alguns brownies, um tipo especial de bolo, para encerrar a noite. Como normalmente não faço brownies só para Jean e eu, quase não conseguíamos esperar que o bolo esfriasse o bastante para ser comido com copos altos de leite gelado. Finalmente, cada um tinha o seu pedaço de bolo, enorme e morno, para comer. Mas, depois da primeira mordida, vimos que não daríamos a segunda. Alguma coisa estava faltando no doce. Sem querer magoar Catherine, usamos de rodeios, resmungando algo como está um gosto diferente ou o cheiro está bom. Ah, Kate, obrigada por fazer brownies para nós. Finalmente, perguntei se ela teria esquecido alguma coisa. Com todo o entusiasmo do mundo, ela respondeu: sim, não coloquei o sal. No apartamento, tenho aprendido a cozinhar sem sal. Sal faz mal. Aqueles brownies tiveram de ser jogados fora, porque um único ingrediente faltara: uma pequena colher de chá de sal, que os impediu de serem comidos. Da mesma maneira que uma receita de bolo exige vários ingredientes para se tornar o que nós pretendemos que ele seja, alguns elementos são fundamentais para que nos tornemos mulheres, segundo o coração de Deus. Já falamos sobre devoção a Deus, a sua palavra e a oração. Outro ingrediente tão importante quanto o sal em bolos de chocolate é a obediência. O coração do qual Deus se agrada é submisso, cooperativo e responsivo para com Ele e para com as suas ordens. Um coração que obedece. 2 tipos de coração. O título deste livro, Uma Mulher, segundo o Coração de Deus, foi tirado da referência feita por Deus ao rei Davi. Achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Falando em nome de Deus, o profeta Samuel reprovou Saul, o rei de Israel, por não obedecer às instruções diretas de Deus. Repetidamente, em 1 Samuel, Saul é citado como tendo ultrapassado os limites que Deus fixou para ele. Em várias ocasiões, ele lhe desobedeceu. Embora tivesse muito cuidado em oferecer a Deus os sacrifícios por ele ordenados, Saul fracassou por não oferecer ao Senhor o seu principal sacrifício, a obediência do seu coração completamente dedicado a Deus. Evidentemente, Saul não foi submisso a Deus e às suas leis. Finalmente, depois de um ato extremamente sério de desobediência, Deus enviou Samuel a Saul com 2 mensagens. Seu reino não subsistirá, e o Senhor tem buscado para si mesmo um homem, segundo o seu coração. Deus estava dizendo: Saul, você está acabado como rei.
Já aguentei bastante seu coração rebelde e sua indiferença. Agora achei o homem certo para me servir. Este homem que vai tomar o seu lugar tem o coração submisso, obediente. É um homem que seguirá todos os meus mandamentos e cumprirá toda a minha vontade. Aqui nós evidenciamos dois tipos muito diferentes de coração, o de Davi e o de Saul. Em seu coração, Davi estava disposto a obedecer. Saul estava satisfeito com meros atos exteriores de sacrifício. Davi serviu a Deus. Saul serviu a si mesmo e fez as coisas do modo dele. Davi estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. Saul se importava apenas com a sua própria vontade. O coração de Davi estava centrado em Deus e o de Saul estava centrado nele mesmo. Embora Davi não tivesse obedecido a Deus sempre, ele tinha o que era importante, um coração segundo Deus. Em marcante contraste, a devoção de Saul era impulsiva e era esporádica. Embora Davi fosse famoso por sua coragem física e por ser um guerreiro, ele era totalmente dependente de Deus, confiando nele, declarando repetidamente reconhecê-lo: o Senhor é a minha vida. O Senhor é a fortaleza de minha vida. Saul, por outro lado, era orgulhoso. Confiava em suas próprias habilidades, em sua própria sabedoria, seu próprio julgamento e em seu braço de carne e osso. Deus deu a ambos os reis a oportunidade de conduzir Israel, mas no fim eles tomaram caminhos muito diferentes. Saul longe de Deus e Davi perto dele. O coração de Saul era indiferente à vontade de Deus. Davi, porém, foi obediente. Eles foram como dois músicos diferentes. Um que se senta ao piano e dá uma tocadinha, um pouco ali, um pouco aqui. Todo mundo sabe tocar o bife. E o outro que se senta ao piano todas as vezes, por horas. Um estudante disciplinado, fiel, dedicado. O primeiro emite sons irregulares, dissonantes, que somem, enquanto o outro aprende, cresce, se supera, enleva corações e almas, enquanto entra em agradável sintonia com o Todo-Poderoso. A canção de Saul, seu andar com o Senhor, foi impulsivo, transitório e pouco desenvolvido. Mas a canção de Davi, o doce salmista de Israel, ofereceu ao Senhor a mais pura das melodias, de um devoto amor e uma confiante obediência. Verdadeiramente, ele era um coração segundo Deus. Sim, mas como? Como podemos imitar Davi na nossa devoção a Deus? O que podemos fazer para que Deus desenvolva em nós um coração obediente? Um coração submisso à vontade de Deus é um ingrediente importante quando dedicamos nosso amor a Ele. Deus nos diz para cuidarmos do nosso coração. Como vimos anteriormente, Deus nos manda guardar o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Enquanto caminhamos nessa vida, diz Deus, devemos ponderar o caminho dos nossos pés e olhar para a frente, não para os lados. Em vez de nos voltarmos para a direita ou para a esquerda, devemos seguir pelos caminhos que foram estabelecidos por Deus. A chave, diz Deus, para viver uma vida de obediência, uma vida que permaneça nos seus caminhos, é o coração. Se cuidarmos do nosso coração, se diligentemente cuidarmos dele e o guardarmos, então todos os assuntos, ações, entradas e saídas da vida serão tratados à maneira de Deus. Um coração responsivo para com Deus e seus caminhos conduz a uma vida de obediência. E estas diretrizes podem nos ajudar a permanecer no seu caminho. Preocupe-se em fazer o que é certo. Quando Deus olhou para o coração de Davi, viu o que deseja ver em nós, um coração que faz a sua vontade. Um amor sincero a Deus o vê por meio de sua palavra, da oração. Sempre vigiando, esperando, sempre pronto a fazer tudo o que ele diz, preparado para agir conforme os seus desejos expressam, tal coração terno e dócil, se preocupará em fazer o que é certo. Mas o que dizer daquelas situações em que você não tem certeza do que é certo? Em seu coração, você deseja agir corretamente, mas não sabe direito o que deve ou não fazer.
Primeiro, não faça nada até que saiba o que é certo e até que peça orientação a Deus. Passe tempo orando, pensando, buscando direção na Bíblia e pedindo conselho a alguém mais experiente na vida cristã. Se uma pessoa lhe pedir algo em que você não sinta segurança, simplesmente diga: primeiro preciso pensar sobre isso, depois conversaremos sobre o assunto. Não faça nada até que saiba qual é a coisa certa. Considere também as seguintes passagens da Bíblia. Nós somos ensinados: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta é uma promessa. Sabemos também que, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á concedida. E essa é outra promessa. Haja também conforme a verdade expressa em Tiago. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Desde que Deus a conduza nos seus caminhos de forma que você se sinta segura de estar fazendo a coisa certa. Final da linha, quando em dúvida, não faça. Deixe de fazer o que é errado. Quando pensar ou estiver fazendo qualquer coisa que você saiba ser contrária ao coração de Deus, pare imediatamente. Essa ação é fundamental para treinar o seu coração a ser responsivo para com Deus. É só colocar um freio no que você estiver fazendo. Se está envolvida numa intriga, pare. Se está tendo um mau pensamento, pare. Se houver uma faísca de raiva no seu coração, pare antes de agir. Se usou de alguma palavra dura para com alguém, pare antes que diga outra. Se concordou com algo, mas não está em paz sobre aquela decisão, pare. Ou se está em uma situação que acabou se tornando em algo que você não esperava, pare e saia fora. Todo mundo tem experiências como essas. Elas acontecem diariamente. E como você responde revela o que vai no seu coração. Cessar uma atividade ou avaliar o processo antes que o pecado progrida ainda mais dirige seu coração de volta a Deus e a recoloca no seu caminho. Assim, clame a Deus. Ele lhe dará força em qualquer tentação, em qualquer caminho perigoso. Confesse qualquer erro. Porque Cristo pagou nossos pecados com o seu sangue por meio de sua morte, você e eu somos perdoados. É possível não nos sentirmos perdoados, mas você e eu só precisamos saber que somos. Mas ainda continuamos pecando. Assim, quando faço algo contrário à palavra de Deus, eu reconheço no meu coração: isso está errado, isso é pecado, e eu não posso fazer isso. Afinal, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Assim, eu chamo o pecado de pecado, e fazendo assim, treino meu coração para ser responsivo, para com o Espírito de Deus, que me convence do pecado. Quando você e eu confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quanto antes confessarmos, melhor. E quando você confessar o seu pecado, certifique-se de que esteja também abandonando. Provérbios 28:13 adverte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão a misericórdia. Não seja como aquele fazendeiro que disse: quero confessar que roubei um pouco de feno do meu vizinho. Quando o sacerdote perguntou: quanto você roubou? O fazendeiro declarou: eu roubei meia carga. Mas pode considerar uma carga inteira. Esta noite eu volto lá para roubar a outra metade. Esclareça as coisas com os outros. A confissão corrige as coisas com Deus, mas, se ferimos outra pessoa, temos de corrigir as coisas com a pessoa também. No tempo próprio, precisamos admitir nosso procedimento injusto diante da pessoa a quem ofendemos. E eu tive de fazer isto na primeira manhã em que cantei no coral da igreja. Uma doce mulher chegou perto de mim, sorriu e perguntou: você é um dos novos garotos? Por qualquer razão respondi: não, sou uma das garotas novas. Então acabei de dizer aquelas palavras, senti-me imediatamente culpada. Estávamos ali para cantar, adorar, e eu tinha tropeçado diante de todos aqueles comoventes e condenadores.
hinos sobre nosso precioso Jesus. Finalmente voltei à sala do coral e me desculpei. Esperei que a mulher a quem eu havia ofendido chegasse e lhe disse: eu realmente usei minha língua de forma ferina, não é? Sinto muito por ter respondido a sua atenção com uma resposta tão rude. Por favor, me perdoa. Prossiga tanto quanto possível. Nosso inimigo, Satanás, se alegra quando nosso fracasso em obedecer a Deus nos afasta de servi-lo. Você e eu podemos nos entristecer grandemente pelo fato de termos falhado com Deus, e então permitir que nossas emoções nos façam desistir de segui-lo. Sabemos que somos perdoadas. Deixamos determinado comportamento, reconhecemos e confessamos o nosso pecado, abandonamos nossos pensamentos ou ações e consertamos a situação. Mas ainda dizemos a nós mesmas: não acredito que tenha feito aquilo, que tenha dito aquilo, que tenha pensado aquilo, que tenha agido daquela forma. Como eu pude fazer isso? Eu não sou digna, estou totalmente fora do padrão para servir a Deus. Quando este é o caso, precisamos olhar para outra verdade da palavra de Deus e deixar que ela nos eleve, nos limpe, nos refresque e nos traga de volta ao caminho do Senhor. Sussurrando sua divina direção em nosso ouvido, Deus nos encoraja. A quem confessou sua desobediência e foi perdoado, a proceder como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim, diante de nós estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que tenhamos reconhecido e lidado com aquilo em que falhamos no nosso propósito de seguir a Deus de todo o coração, uma vez que tenhamos corrigido os nossos atos de desobediência, você e eu devemos esquecer essas coisas no passado e seguir adiante. Devemos nos lembrar das lições aprendidas e buscar treinar nosso coração para obedecer, atendendo a esta ordem de Deus para seguirmos adiante. Resposta do coração. Agora, querida seguidora de Cristo, chegamos ao final da primeira parte do livro, e o que aprendemos sobre nosso coração ajudará a nos manter determinadas a seguir o caminho que Deus nos propõe, descrito nos capítulos seguintes. Nas próximas páginas, examinaremos outros aspectos da nossa agitada e complicada vida diária. Mas, antes de continuarmos nossa observação sobre o nosso relacionamento com Deus, você e eu precisamos dar uma séria olhada no nosso próprio coração. A obediência é uma pedra fundamental no caminho da vontade de Deus, o caminho que você estará seguindo como uma mulher segundo o coração dele. Seguramente, estar bem fundamentada neste ponto a preparará para responder ao que Deus tem a lhe dizer depois. Assim, agora mesmo, avalie o seu coração, se ele está totalmente nas mãos de Deus. Você se rendeu à sua vontade e colocou-se aos pés da cruz do seu Filho Jesus? Quando Deus olha para o seu coração, ele encontra ali claramente a vontade de lhe obedecer? Nos dias de Saul, Deus declarou que estava procurando um coração que lhe fosse obediente, que fizesse toda a sua vontade. Essas palavras descrevem o seu coração? O desejo de Deus é o seu desejo? O seu coração segue firmemente a Deus? Você tem buscado estar perto dele, aos seus pés, literalmente agarrado em Deus? Você pode identificar em sua vida algum comportamento que necessite confissão da sua parte, uma mudança de atitude no caminho da obediência? Se sim, pare agora mesmo. Reconheça a sua desobediência. Confesse o seu pecado, escolha abandonar esse comportamento e então volte para o caminho de Deus, cheio de beleza, cheio de paz, cheio de alegria. À medida que você deseja tudo que Deus deseja, ama tudo que Ele ama e se humilha debaixo da sua poderosa mão. O seu coração realmente se torna um coração segundo o coração de Deus. Que pensamento abençoado! Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George.